Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Ana Paula. Muito bem-vindos ao canal Os Últimos Dias do Fim. Hoje é dia 20 de abril de 2020. Hoje é dia 20 de abril de 2020. Bom, meus irmãos, segunda-feira, são 9h20 da manhã aqui, horário da Itália. E eu preciso trazer essa pequena reflexão aqui com vocês. Desculpa que eu tô com um pouquinho de alergia, me tá coçando o nariz, eu não tenho culpa. Mas eu tenho que trazer uma palavra profética, um pequeno estudo profético aqui para vocês, meus irmãos. E logo depois eu já tô com meus filhos aqui cheio de para casa para fazer. Teria até que sair na rua para comprar algumas coisas, enfim. Manhã de segunda-feira não é fácil, mas como a gente está vivendo dias muito, muito, muito delicados, eu gostaria de referir a eles assim, como dias muito delicados, eu acho que a gente não pode perder tempo. Eu já estou segurando desde o dia 17, 3 dias atrás, né, para fazer esse vídeo. E hoje eu falei, não, eu vou fazer porque a gente precisa fazer, senão a gente não tem paz, né? Eu não tenho paz. Se eu não vim aqui trazer esse material para vocês aqui, eu não vou ter paz. Então, eu não vou ficar arredondando conversa aqui, conversando. Eu cumprimento todo mundo que chegar aqui pela live, porque tem sempre os nossos amados irmãos que entram na live para participar. Não vou responder comentário, não vou falar nada com ninguém. Eu vou só entrar no estudo aqui que eu quero trazer para vocês. E vou tentar ser rápida também, até mesmo pela minha situação aqui, que realmente eu estou meio com o pescoço meio atolado aqui, porque meu filho mais novo está cheio de para casa, eu não estou conseguindo terminar de liberar com ele, e a gente precisa carregar tudo pela internet, né, que está se fazendo assim, e enfim, estou realmente muito, muito cheio do que fazer. Mas eu gostaria de pedir a vocês para começarem comigo, tá? Trazendo essa reflexão bíblica aqui, essa palavra que o Senhor está trazendo para nós. Eu gostaria de pedir a vocês para abrirem a vossa Bíblia. Não tenho como trazer também todas as referências aqui por escrita, vocês vão ter que puxar aí sozinhos, né? Eu gostaria de abrir com vocês no livro de Abacuque, meus irmãos. É ruim fazer vídeo correndo assim, que a gente tem a sensação que está fazendo mal feito, mas não é não, viu, meus irmãos? Estamos fazendo com carinho, estamos fazendo com boa vontade. Eu quero que vocês abram comigo aí no livro de Abacuque, capítulo 3. E eu quero ler o capítulo 3 de Abacuque com vocês. Por que eu estou com essa urgência, essa necessidade de trazer esse vídeo? Coloquei como palavra profética, porque eu acredito que realmente é uma palavra profética, o que eu vou estar lendo aqui com vocês hoje, tá? A gente vai se identificar totalmente com o que está acontecendo aqui. E como é palavra profética, é palavra de consolo. Talvez você que está chegando no canal aqui agora, não sei se você é uma pessoa que vai em igreja, e às vezes se é uma pessoa que está acostumada a ir numa igreja que todo mundo é usado em profecia ou não, não é que eu, Ana Paula, estou aqui recebendo profecia de Deus e o Espírito de Deus falou, me revelou em sonho, em visão, não sei o que, não sei o que, isso que eu estou trazendo aqui. Mas o Senhor, ele também traz, através da palavra de Deus, as profecias das coisas que serão. Então, dependendo da gente, como consegue interpretar a palavra de Deus, a gente entende que é profecia para os nossos dias. Então, quando eu falo de palavra profética, eu estou falando nesse sentido, tá bom? Nesse caso aqui, não é que eu estava na minha casa e de repente o Senhor apareceu para mim e falou, abra a Bíblia no texto tal que eu tenho que falar com você, e aí então me deu visão. Não é isso, mas a palavra profética, ela vem através do estudo da palavra minucioso. Uma vez que a gente consegue fazer esse estudo, a gente tem um entendimento profético da situação. Então eu quero ler todo o capítulo 3 e depois eu quero chamar algumas atenções e alguns detalhes e puxar outros textos também para a gente entender essa palavra profética de hoje. Abacuque, capítulo 3, é uma oração de Abacuque. O livro de Abacuque, praticamente, é um livro de clamor. É o retrato de uma pessoa
pedindo a Deus, até quando, né, vai ter todo esse sofrimento, toda essa angústia, que vai ser assim, 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 e ali ele desenvolve todo o capítulo em cima desse sentido aí dele, literalmente pedindo o juízo, a mão de Deus, a solução do Senhor, tá bom? É muito lindo o livro de Abacuque, eu acho que vale a pena, ele é bem pequenininho, dá para vocês verem. Então, mais uma vez, paz do Senhor para todo mundo, tá bom? E aí eu vou aqui fazer a minha live, vamos lá. Capítulo 3, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele não só orou, mas ele cantou esta oração. Então foi um louvor. Aí começa, eu, Abacuque, né? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, me sinto realmente preocupado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te também da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Agora presta atenção, eu não vou ficar, né? Presta atenção, versículo 5 em diante do capítulo 3 de Abacuque, ele continua. Adiante dele, adiante de Deus, o Pai, vem a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outreiros, que as montanhas, né? Os montes e colinas eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra o rio, é contra a natureza? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar? O teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e elevam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Olha aí, tantos sinais, né? Sol, lua, o mar, ondas gigantes. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Quer dizer, Deus, na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calças aos pés as nações, pisa as nações, né? Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu, Abacuque, né, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Então, eu comecei o estudo aqui simplesmente lendo o capítulo 3 do livro de Abacuque. Agora eu quero prestar atenção com vocês em alguns detalhes, tá? Para vocês verem se isso não tem um sentido. Bom, mas basicamente, se você já leu toda a Bíblia, do livro de Gênesis até o Apocalipse, você ali no Velho Testamento já deu uma boa refletida naqueles textos, você deve observar o seguinte:
vários profetas, se não todos, mas eu não vou dizer todos porque eu não tenho isso aqui na minha cabeça agora gravado para afirmar. Então eu posso dizer que praticamente vários profetas sempre dizem o seguinte: eles dizem que antes que o Senhor venha, adiante dele vêm os juízos. Então, quando Deus começa a caminhar, né, sobre a terra para trazer juízo, adiante dele vêm os seus juízos. Aí fala da peste, fala de terremoto, fala do mar agitado, fala dos rios agitados. Então, a gente tem que prestar atenção que na maioria dos textos, né, Isaías, Ezequiel, Abacuque, eles falam muito sobre isso. Até o salmista Davi chega a citar esses eventos que acontecem. E por que eu estou chamando a atenção para vocês sobre isso, meus irmãos? Por que eu estou chamando? Desculpa que eu estou com alergia, então está me coçando tudo aqui, o rosto, o nariz, está tudo coçando. Por que eu estou falando isso aqui com vocês hoje, meus irmãos? Porque a gente tem que observar o que está acontecendo ao nosso redor no passar da nossa vida, no caminhar dos tempos. Porque os sinais estão aí. Jesus fala sobre os sinais, que a gente tem que prestar atenção no tempo e nas épocas e discerni-los para saber também como nós devemos nos comportar, tá bom? Então, eu quero dizer que se não tem sinal, não está acontecendo nada, a gente pode ficar despreocupado? Absolutamente não, porque o Senhor também leva o seu povo através da morte, Ele ceifa as almas dessa terra, a gente não sabe. Às vezes eu estou aqui agora, são 9h30 da manhã conversando com vocês, pode ser que às 11 horas da manhã eu tenha um infarto, caia tudo no chão e morra, não é verdade? Então, meus amados, a gente tem que tomar cuidado e vigiar 100% todo o tempo da nossa vida, que é a coisa mais preciosa que nós temos depois da nossa salvação, é o tempo. Então, nós temos que dar valor ao tempo, usando ele com sabedoria, contando os nossos dias. Mas, fato é que nos livros proféticos da Bíblia sempre fala que antes que venha Deus, à frente dele vem os juízos, vem coisas que abalam, porque o mundo sente a presença de Deus se aproximando. A verdade é essa. Então, olha só, no versículo 5, tá? Até o 12, descreve como vai acontecendo os juízos de Deus, que é o que eu estou falando aqui. Do versículo 5, olha aqui, até o 6, até o 12. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Olha aí os terremotos. Esmigalham-se os montes primitivos e os outreiros eternos se abatem. Curiosamente, se você der uma passeada pelo YouTube, procurando aí sobre sinais da volta de Jesus, você vai ver verdadeiras grandes montanhas e colinas sendo literalmente desabadas, elas estão caindo como que se derretendo. Se você olhar por aí sinais, né? Montanhas desmanchando, escreve pelo YouTube algo do gênero, colina, muita montanha, colina. Você vê que elas estão desbarrancando sem nenhum motivo aparente. Ninguém tem uma explicação para dizer por quê, tá? E esse fenômeno está acontecendo em várias partes do mundo. Os caminhos de Deus são eternos. Vejaste, né? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado, né? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar. Você vê aí verdadeiros rios, né? Agora a gente está vivendo períodos de muitas chuvas pelo mundo. Os rios estão se inundando, se alagando, estão virando verdadeiras torrentes, entrando para dentro das cidades. Então são todos sinais, ó. Tira descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Você vê aí dentro das cidades, Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, passou alguns meses atrás, aí ficou toda, virou um rio Belo Horizonte, né? Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz. A gente tem observado nesses últimos meses aí problemas seríssimos aí de mar. No Rio de Janeiro está mostrando, né, as ondas entrando na rua, né, passando todo o litoral de Copacabana ali, das praias, e entrando até nos prédios que estão ali de frente para o mar. Meus irmãos, eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro,
Eu tive a oportunidade de conhecer aquelas regiões ali, Urca, Copacabana, etc e tal. Até você chegar na água, gente, vocês caminham muito. Do passeio, do calçadão, até entrar na água própria dita, você caminha bastante. Tem muita terra, muita areia para caminhar. Então, assim, para o mar, tá chegando na rua, na estrada, chegar inclusive nos portões de alguns prédios ali, no primeiro, em alguns lugares, vocês podem ter certeza que essa água caminhou muito, veio com muita força. É claro, tem lugares no litoral que são mais próximos da água, então, né? Mas a gente vê aí, se você buscar vídeos no YouTube, como que o mar está se comportando, virou uma coisa até viral, né? Que está se mostrando muito sobre o mar. E aqui fala, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Isso são ondas, são tsunamis. E a Bíblia fala que nos últimos dias os homens vão desmaiar de terror por causa da bravura, por causa do balar, do agito das ondas do mar. E como é que é a palavra? E eles ficam também perplexos sobre as coisas que virão sobre o mundo. Então você vê aí os sinais na natureza, como que eles estão contorcendo, e nós estamos vendo, e vários livros do Velho Testamento, vários livros proféticos falam que quando Deus está passando pela terra, ou ele está vindo, à sua frente vem esses fenômenos. Então, mais isso é uma prova de que realmente o Senhor está vindo e nós temos que fazer atenção. Aí depois lá, versículo 16, descreve o temor do profeta ao entender o que viria. Você vê aí, ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Basicamente, Abacuque, quando ele entendeu como que é um tempo quando o Senhor está para vir, quando ele visualizou isso em profecia, Deus mostra para ele essas coisas. A Bíblia diz que ele fica realmente alarmado, a Bíblia diz que ele fica sem palavras, ok? E versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem produza, nem o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que a figueira, né, vocês vão entender que isso aqui é profético também. Meus irmãos, eu quero que vocês venham comigo lá no livro de Juízes, capítulo 9, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Eu estou um pouquinho preocupada porque meu marido parou com o carro ali embaixo e ele pode subir aqui. E ele chega aqui, ele vai ver que meus meninos estão lá dentro brincando. Eu estou aqui, eu tenho medo dele pegar comigo, falar, em vez de você fazer as responsabilidades, você está mexendo com o YouTube. Mas espero que não. Capítulo de Juízes, capítulo 9, do 8 ao 15. Olha só para vocês verem. Deixa eu ler com vocês aqui o apólogo de Jotão. Aí eu vou pegar direto do capítulo do versículo 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores, a figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. A Bíblia compara muitos homens como árvores, tá? Ela usa essa figura de linguagem. Então, aqui é o povo pedindo um rei. E aí eles pedem a oliveira, a figueira e a videira, né? A árvore de oliva e a azeitona, a figueira do figo, a oliveira da uva. Nenhuma das três quiseram deixar a sua beleza, a sua majestade, e para reinar sobre o povo.
para derramar, né, os seus bons, o resultado dos seus bons frutos sobre o povo. Então, aí eles pedem para o espinheiro. E na história de Israel, vocês veem, o primeiro rei de Israel foi um verdadeiro espinheiro, né? Ele judiou muito do povo. Então, meus amados, eu li só esse detalhe aqui sobre Juízes para vocês verem quando a palavra de Deus fala assim: ainda que a figueira não floresça e a vide não deu seu fruto, e o produto da oliveira minta. Aqui está falando sobre o governo de Israel, tá? Nos dias em que Deus ainda não terminou de tratar com eles, e se faz ver um povo que está sem um rei, um povo que está sem prosperar, um povo que ainda está, digamos que, sem a promessa que o Senhor prometeu para ele. E voltando aqui no texto, né, do livro de Abacuque, se eu consigo achar, voltando aqui no texto do livro de Abacuque, deixa eu ver aqui, meus irmãos, com um pouquinho de paciência. Voltando aqui no livro de Abacuque, ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. São as 3 árvores que eu li para vocês aqui no livro de Juízes, né? Ele está falando dos reis de Israel. Ele está se referindo ao governo. Por quê? A figueira, ela dá figo. E ali no livro de Juízes, a gente vê ele se referindo a figos doce. Quer dizer, um rei que dê frutos doces para o seu povo. Aí ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, vide é videira, é uva, nem haja vinho, né? E não produto, e a oliveira, o produto da oliveira minta, oliveira oliva. Eu moro na Itália, a Itália é cheia de árvores de oliva. E aqui já houve várias vezes, meus amados e queridos, que teve anos em que o produto da oliveira mentiu. Quer dizer, o pessoal que produz óleo aqui teve que vender o óleo muito caro, porque durante o período que a árvore tinha que dar fruto, tinha que engrossar as azeitonas, não choveu o suficiente, ou choveu demais, e ali então as azeitonas ficaram sem tanta, elas não conseguiram ficar belas, robustas, né, cheias de óleo, porque precisa da água no tempo certo. E eles colheram no final da estação, eles colheram do mesmo jeito. E a gente escuta muito essa expressão deles aqui, dos frantóios, né, que é o lugar onde eles fazem o óleo, eles moem. Eles falam assim: esse ano deu pouco óleo. Quer dizer, o produto da oliveira mentiu. Por quê? Parece que estava bom, mas não estava, porque a oliveira ela não conseguiu absorver água o suficiente para engrossar os seus ramos, os seus frutos. Então, meus queridos, aqui, esse pedaço do livro de Abacuque, ele está se referindo a Israel, ao povo de Israel sem o seu rei. E o rei que virá para reinar em Israel é Jesus, e ele vai reinar eternamente. Então, nós estamos vendo Abacuque descrevendo um quadro do seu povo. Mas aí ele continua, falando aqui, tá? Ele continua aqui, presta atenção. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, tá? Meus irmãos, alguém vai falar assim: olha, tudo bem, aqui ele tá falando de agricultura e pecuária, né? Tá falando de uma boa colheita, de bons frutos, e tá falando dos animais, né? Perdão, meus irmãos, vocês ficaram orando aí enquanto eu corri lá. Chegou... para me respirar que eu tô sem ar. Me perdoem, meus irmãos, são imprevistos que a gente não pode largar, bom? Para me respirar, que eu subi 4 degraus, 4 andares de escada. São, 4 andares de escada. Tô sem fôlego. Deixa eu me repreender aqui, onde é que eu tô? Ok. Eu estava dizendo, se eu pudesse editar esse vídeo, eu editaria, mas infelizmente foi ao vivo. Espero que vocês entrarem em oração. Olha só. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Agora, preste atenção comigo. É isso aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Abacuque, ele vira e fala assim: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, ele está falando dos inimigos de Israel, praticamente. Aí ele fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta,
Aí você vai comigo lá no livro de Juízes. Juízes, eu perdi de novo. Você volta lá comigo em Juízes e lê lá do 8 até o 15. Olha só. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós, oliveira da azeitona. Porém, a oliveira lhes respondeu: deixarei o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, iria parar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O que responde o espinheiro? Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinho fogo e consuma os cedros do Líbano. Então você vê aqui que essas árvores simbolizam um rei, um governo sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Está lá em Juízes. Vocês veem então que nem tinha rei ainda sobre Israel. E aqui Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, que o fruto da vide não dê fruto, e o produto do oliveira minta. Então você literalmente já está vendo que, nesse caso, e se você ler o Velho Testamento, você vê os reis de Israel no Velho Testamento. Teve rei bom, rei que honrou a Deus, que seguiu os caminhos do Senhor, e tiveram reis maus, né? Então você vê essa situação que não tem uma coisa estável, uma situação fata, concreta. Você vê essa coisa que hoje tá bom, amanhã tá ruim, fica aquela coisa camurrinha. E aqui você vê então Abacuque falando: a figueira não floresce. Então tá falando de um rei que seria uma figueira, mas não dá flor, né? Não dá fruto, não funciona. Fruto na vide, quer dizer, aquele rei que seria como uma videira que faz uva, não dá fruto, né? E o produto da oliveira minta, a oliveira minta. Então você vê aqui um reinado instável. Agora, se nesse pedaço aqui está se referindo a um governo sobre um povo, por que que o próximo aqui vai falar de animal? Ok? Aí fala: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Você vê aqui, meus irmãos, uma situação. Quando, por exemplo, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, o que ele fez? Ele arrebatou as ovelhas do aprisco. O que ele fez? Por exemplo, uma ovelha que foi arrebatada do aprisco, né? Do lugar da sua morada. Daniel, ele foi uma ovelha que foi arrebatada do aprisco, que foi levada em exílio babilônico. Todos foram levados para o exílio, não é verdade? Então você vê aqui esse quadro, ok? Você vê simplesmente esse quadro de um povo que foi despovoado, uma terra que foi desolada. Ainda, né? Você vê um período de um reinado falido, reino após reino falido, e aí chega o momento do exílio, em que as ovelhas são levadas embora do aprisco. Porque se fere o pastor, o que acontece com as ovelhas? Elas se dispersam, né? Então as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, tá? Tá falando do povo que se perde, porque não tem um rei estável. Então essas são as características, meus amados. Essas são as características que a gente precisa focar lendo esse capítulo aqui de Abacuque. E aí profeta, termina falando: todavia, quer dizer, apesar de tudo isso aqui, a figueira não floresça, quer dizer, um reinado instável, o povo seja levado embora por causa do pecado, etc. e tal, ele fala: todavia, eu, Abacuque, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, meus amados, eu busquei no dicionário o que significa a palavra altaneiramente.
E a palavra altaneiramente no dicionário significa elevado, excessivamente alto no céu. Pode-se usar até um exemplo. O avião passou altaneiramente, quer dizer, um avião que está muito, 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 muito alto sobre as nuvens, de lá da sua normalidade. Então, está se falando de uma situação de Deus levá-lo embora altaneiramente. O céu é o refúgio dos santos de Deus. Olha só para vocês verem. Eu quero citar aqui agora algumas coisas para vocês fecharem todo esse entendimento comigo. Eu ainda estou preocupada com aquele tempo vazio que ficou aqui no vídeo, para que quando esse vídeo for para o ar, vai ficar um vídeo bem chato. Meus irmãos, me perdoem, não foi culpa minha. Vamos comigo no livro de Romanos, meus queridos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, do 11 ao 24. Olha só o que está dizendo lá. Romanos 11, do 11 até o 24. Eu preciso ler isso com vocês aqui. Olha só. A rejeição de Israel não é final. Bom, basicamente, Abacuque fala de uma perda, né? Ele fala até do exílio. Não vai ter ovelha no aprisco, não vai ter gado, né? A figueira não floresce, a oliveira não dá o fruto, não sei o que daqui, não sei o que daqui. Você vê, então, um momento em que iria ter juízo no meio do povo de Israel. E isso acontece, vai acontecendo nos séculos, né? Você vai ver aí até o Império Romano, chega um momento que o próprio Império Romano, ele desola completamente. Tito Flávio Vespasiano invade Jerusalém, arrebenta com tudo, destrói o templo. Enfim, o povo foi literalmente espalhado no mundo inteiro, vão cair na Europa. Depois você vê o caso de Hitler, faz exatamente a mesma coisa. Hitler acaba com os judeus, leva todo mundo lá para os fornos, e vários judeus vão sendo cada vez mais espalhados mundo afora. E hoje nós vemos ainda, né, uma dificuldade deles como povo de caminhar. Porém, a figueira brotou. 1948, se eu não me engano a data, né? A figueira brotou de novo, quer dizer, quando Israel voltou a ser nação. Tem quem diz que foi por causa dos judeus maus, os judeus cativos, que fundaram novamente. Tem quem diz que é só profecia. Eu, particularmente, fito os meus olhos somente na parte profética. A figueira realmente brotou. E Jesus fala, né? Presta atenção, quando a figueira brotar, é porque está próximo o dia do Senhor. O Senhor está se aproximando ainda mais. E a figueira brota em 1948, se eu não me engano. Me perdoem se eu errei a data. Agora, olha só para vocês verem. Romanos 11, do 11 ao 24. Olha o que está escrito aqui. A rejeição de Israel não é final. Tem muita gente que simplesmente aboliu Israel da Bíblia e fala que a igreja é o tal Israel de Deus. Eu não consigo entender e nem quero entender de onde que esse povo tira a base para simplesmente classificar Israel como nada e dizer que nós, que somos os gentios, é que somos a Israel de Deus. E chama a gente até das duas casas de Israel. E vai fazendo uma mistureba. E, meus irmãos, a confusão aí não acaba. Então, tomem cuidado. Eu vou pedir para você que está aqui me ouvindo, se você é uma pessoa que gosta de ouvir certos canais aí, que falam muita coisa boa, mas também trazem ensinamentos estranhos. Tomem cuidado, principalmente se você é um desses que acredita que a Bíblia foi adulterada, vários livros foram retirados, outros foram adulterados. Presta atenção, nós temos um Deus que zela pelas coisas dele. Deus não permitiria 2000 anos de um livro chamado Bíblia circulando no mundo inteiro, em várias línguas, todo adulterado. Então, presta atenção, toma cuidado com esse povo que fica afirmando que a Bíblia foi toda adulterada, que o livro daquele profeta não é justo, que o outro livro está errado, que tiraram, que o livro não sei o quê. Gente, eu não sei nem explicar o que esse povo fala, porque assim, é uma loucura. Porque que Deus é esse que eu tenho, que você tem, tão insano que simplesmente julgou a Bíblia a Deus dará e deixou todo mundo botar a mão como quisesse? Sabe, Deus, ele cuida do povo dele e ele preserva aquilo que é para ser preservado, porque Deus, ele precisa de uma base para julgar os homens no final do tempo. E a base dele é a justiça. Agora, como é que ele iria cobrar a justiça dos homens se ele fosse o primeiro a cometer injustiça com os homens, dando uma Bíblia toda deturpada, toda estragada?
É claro, tem gente que interpreta a Bíblia errado, tem certas religiões que eu chamo até de seitas, que tiram certos textos da Bíblia. Você vai ver, por exemplo, Testemunha de Jeová, eu já tive a oportunidade de comparar a Bíblia minha com a Bíblia deles, e tem coisa que você não vê no livro deles, sabe? Tem certas coisas que estão bem assim distorcidas, sim, mas eles usam a Bíblia deles, eles têm a seita deles, é uma coisa dividida, você vê que cada coisa no seu lugar, cada macaco no seu galho. Mas falar que a Bíblia evangélica é uma Bíblia deturpada e começar aí falando um monte de bolota, vamos tomar cuidado. Eu tenho visto muita gente indo por estradas desse tipo de raciocínio, se perdendo a comunhão com o Senhor. Então, tomem cuidado. Israel, o povo judeu, é um povo de Deus, escolhido, eleito. Se ele elegeu esse povo, quem sou eu para dizer que esse povo não vale nada? Porque se eu entro sobre essa estrada e começo a falar mal dos judeus, a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então vamos tomar cuidado com a língua. Se eu, Ana Paula, não tenho certeza do que eu falo, é melhor ficar calada. E se eu acho que tenho certeza, mas é algo contraditório aqui, a Bíblia que eu tenho está falando, é melhor 2 vezes, então, eu ficar mais calada. Porque, ai de mim, quem sou eu para julgar o povo judeu? Se são bons, se são maus, se são raça de víbora, se não são, se são assim, se são... Não me interessa, meus irmãos. Eu sei, imagino que ainda tem muito judeu ruim, muitos líderes que passaram pela terra como judeus, mas eu lembro de Davi. Davi podia ter matado o rei Saul. Eles, inclusive, pegaram o rei Saul numa emboscada. Ele entrou numa caverna para fazer as necessidades e Davi estava atrás dele. Davi podia ter matado ele, mas Davi não fez isso. Ele fala que ele não tocaria no ungido de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é que estabelece os reis, os governantes, é Deus que coloca eles no poder. Então, se é um governante que não vale nada, é com Deus que ele tem que se ver. Não é eu que vou lá e resolver o problema. A minha fala não vale nada. Tanto que se eu falo bem, se eu falo mal de judeu, eu só vou julgar sobre a minha própria cabeça dificuldade e maldição sobre a minha vida. Então, o meu conselho, aqui a nível de sabedoria, pelo que a Bíblia dá, se eu posso dar para vocês esse conselho, é: temam a Deus. E quando se retrata com Israel, cale a sua boca, deixa Deus fazer o que tem que fazer. Aguarde em silêncio. Se tem judeu ruim, se tem raça de víbora ainda, e pode ser que tenha, é entre Deus e eles. A mim não me interessa. Porém, uma promessa Deus tem para os judeus, que Deus ainda vai restaurar esse povo e eles vão herdar a terra. Então, meus irmãos, eu prefiro ficar com a Bíblia que o Senhor permitiu que chegasse nas minhas mãos, que eu acredito de todo o meu coração, que não tem adulteramento, que não tem texto que foi colocado. Tem gente que fala que os 4 evangelhos só um é verdadeiro. E a gente tem que tomar cuidado com falsos profetas. Inclusive, estão marcando data aí, até sumiram do YouTube. Então, vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos tomar cuidado. Olha só. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem quem? Os judeus. De modo nenhum, mas pela sua transgressão, porque eles são humanos, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Os judeus têm ciúme dos gentios. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Olha como é que Deus, ele zela pelo seu povo, o povo de Israel. Diz que a caída deles redundou em salvação para o mundo, quanto mais quando eles estiverem na perfeição que Deus estabeleceu para eles estarem. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, quer dizer, o brasileiro, o americano, o japonês, o francês, o italiano, o alemão, etc. e tal. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, Paulo, né? Porque Deus o liberou para evangelizar os gentios. Glorificou o meu ministério, para ver se de algum modo... Não. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a competição, emulação, os do meu povo e salvar alguns deles, porque Paulo, ele sabia que o povo judeu estava tão cego com relação à coisa de Cristo, a história de Cristo, que ele disse, quem sabe alguns vão se despertar. Porque se de fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, porque eles foram rejeitados, né? Olha lá Abacuque falando, a ovelha vai para o aprisco, foi tirada do aprisco, o gado já não está mais, a figueira não flora, etc e tal.
Que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será toda a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, aqui está falando dos judeus que foram condenados ao inferno, os que pecaram. Então, se algum dos ramos foram quebrados, ou então simplesmente foram afastados, né, das bênçãos de Deus, porque Deus os afastou, virou as costas para eles, é tu, gentio, tu brasileiro, tu americano, tu francês, tu italiano, tu japonês, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Cristo. Não te glories contra os ramos, porém se te glorias, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que nos sustenta. Meus irmãos, vai você se afastar dos caminhos do Senhor, começa a brincar com as coisas de Deus, para de ler a Bíblia, para de orar, começa a fazer essas coisas, depois de um tempo você vai esfriar. Se você que está me ouvindo já se sente frio na fé, você sabe o que eu estou dizendo. Meus irmãos, entre a frieza de coração e a caída, não precisa de muito para caminhar, é um passo, tá? Então, aqui está falando que quem sustenta nós é a raiz. É por isso que a gente tem que estar apegado à raiz, que é a palavra de Deus. Porque assim nós temos o óleo. A Bíblia fala do óleo. Eu não falei lá da oliveira, quando choveu pouco, as árvores de oliveira aqui, elas dão frutos enganosos, porque na hora que vai para o frantóio, que é o lugar que moe a oliva para sair óleo, sai pouco, porque tem pouco óleo. Então, nós temos que estar na raiz e a terra tem que ser boa. Aí eu lembro daquela parábola lá da semente que foi lançada em terra boa, em terra que tinha espinheiro, em terra que tinha o sol e queimou. Nós somos lançados no jardim da misericórdia de Deus, meus irmãos. E no jardim da misericórdia de Deus flui água viva. Cristo diz, né? Se você beber água normal, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais vai ter sede. E se eu não tenho sede, estou enxertada na oliveira boa, que a raiz é boa, que é Cristo, eu sou uma oliva cheia de óleo. Oh, glória! Olha aí a lâmpada, né? E vou ter luz para caminhar. Para que, olha só, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade é que aqueles ramos foram cortados, quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. É a fé quem nos sustenta. Não te ensoberbeça, mas teme a Deus, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Nossa, eu pedi para ler até o 24. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, aqueles que caíram, Deus foi severo. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanece, de outra sorte também tu será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, quer dizer, se arrependerem, serão enxertados de novo, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em oliveira boa, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Então, vocês estão vendo aqui, meus irmãos, mais um exemplo da palavra de Deus falando da árvore, né, sendo referida ao ser humano. E a oliveira, né, você vê aí que a raiz é boa porque Jesus vai ser a oliveira que vai governar sobre Israel, sobre o mundo para todo sempre. E nós somos enxertados nela como oliveiras bravas, somos enxertados na oliveira boa. E isso forma dessa grande oliveira com frutos de oliveira selvagem e oliveira doce, a chamada Sião futura. Amém, meus irmãos? Então, a gente está entendendo como é que as coisas vão caminhando. E aqui você vê no versículo 18 e 19, Abacuque se alegrando no Senhor, porque ele entendeu que seria salvo, ainda andaria altaneiramente, andaria em lugares altos e correria como a corça. Todavia, Abacuque capítulo 3, do 18 ao 19. Todavia eu, Abacuque, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Por que Abacuque falou isso?
Abacuque falou isso porque se você abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, olha lá o que nós vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Paulo fala aos tessalônicos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Olha aí o altaneiramente acontecendo para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Será que Abacuque, então, já estava vendo esse futuro dele ser arrebatado, dele ter morrido e sendo ressuscitado em Cristo? Ou então tem também uma segunda situação que pode ser que Abacuque possa ter estado nela, ou está nela. Abram comigo aí o livro de Mateus. Abram comigo em Mateus, capítulo 27, e eu quero que vocês leiam comigo aqui do versículo 50 até o 53. Mateus 27, do 50 a 53. Lembrando que Abacuque, ele veio do Velho Testamento, é um profeta de Deus, um homem ungido do Senhor, um homem que esperou na misericórdia de Deus até a sua morte. Olha só, Mateus, capítulo 27, do 50 ao 53, eu vou tocar nesse assunto. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Aqui está se falando de Jesus crucificado, quando ele foi colocado na cruz e no último momento, às 3 horas da tarde, ele solta o último suspiro e morreu na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, isto é, Jerusalém, e apareceram a muitos. Meus irmãos, eu não vou nem tocar nesse assunto, que eu sei que isso aqui é igual formigueiro. Quando toca, a formiga sai para picar quem tá, né? Igual ninho de marimbondo. Mas fato é que houve uma ressurreição de muitos santos que dormiam em Cristo, dormiam no Velho Testamento, e eles saem do sepulcro, eles ressuscitam, eles entram na cidade santa, que é Jerusalém, aparecem a muitos. Olha, se apareceu, provavelmente também desapareceu, porque a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois disso juízo. Então, não pensem que esses que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz e aí teve o terremoto, o véu do tempo se rasgou. Então, não imagine que esse povo ressuscitou, entrou na cidade santa, começou a caminhar ali, achou uma casinha, passou a viver de novo e depois morreu de novo. Isso não existe. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E esses santos, eles morrem, eles ressuscitam, aparecem e depois eles são levados ao céu. Por quê? Porque eles foram um símbolo da primícia, das primícias do fruto da ressurreição de Cristo para o Pai. Porque o sacerdote, ele quando fazia o sacrifício, ele mostrava diante de Deus o facho de trigo, a primícia, os primeiros grãos de trigo colhidos naquele grande campo de trigo. Eles eram marcados com uma fitinha vermelha, os primeiros, e eles eram para sacrifício, eles eram para ser dado em sacrifício a Deus através do sacerdote. Então, a pessoa que ia oferecer, ela recolhia aqueles que tinham a fitinha vermelha, entregava para o sacerdote, e o sacerdote movia o facho, ou fecho, não sei como é que é a palavra,
Ele movia o facho daquele trigo diante de Deus num ritual, mostrando como primícia, era a colheita das primícias ali diante de Deus. Jesus, o sumo sacerdote, quando ele ressuscitou, ele é sacerdote diante de Deus, para, né, de Deus, ele é o intermediário, ele é o sumo sacerdote. Ele ressuscita. Então, ele colheu as suas primícias. São esses santos que ressuscitaram primeiro e entraram em Jerusalém e apareceram a muito. E ele os move diante de Deus para cumprir com a profecia, com a palavra. O que foi esse mover desse facho das primícias ressuscitadas do trigo diante do Pai? Foram esses santos que ressuscitam, eles saem do sepulcro e eles entram na cidade santa e aparecem a muitos. Isso foi um cumprimento profético de Deus mostrando, de Jesus mostrando, cumprindo a palavra de Deus. Eu já fiz alguns estudos aí, eu tenho medo de tocar nesse assunto, senão começa, que o povo pega isso para virar polêmica no vídeo, né? E eu vou ser sincera, os vídeos aqui, o povo já tá, os cri-cri de plantão já estão sempre assim, né? Mas tem estudos aí no nosso canal, você pode procurar quem são os 144 mil. Vocês vão ver que eles são essas pessoas, provavelmente, tá? Porque todos os textos apontam para isso, mas aí eu te convido, antes de entrar aqui nos comentários, já jogando pedra, criticando, tap, te aconselho, vai no vídeo, quem são 144 mil no canal os últimos dias antes do fim, escuta aquele estudo que tem muito mais de 1 hora, escuta, vai na sua Bíblia, confere aquilo que eu estou falando, e aí depois você vem e coloca seu comentário. Mas fato é que pode ser, meus irmãos, que Abacuque estava no meio desse povo. Por que não? Ele foi um profeta de Deus, um homem santo, e ele esperava a ressurreição, né? Pode ser que Abacuque já está lá, faz parte desse povo santo, amém? Sei que tem uns doutrinários aí, nesse momento, falando que os 144 mil são essa igreja que vai ser arrebatada. Essa é a pior das heresias que eu estou encontrando até então. Porque saiu de um povo pré-tribulacionista, que você imaginava que estava indo numa estrada boa, e de repente deturpa a escritura, não só chama gentio de judeu, excluindo o povo judeu, e a Bíblia é muito clara lá, são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, são judeus. Mas não, o povo está batendo cabeça falando que quem vai ser arrebatado são 144 mil. E tem gente falando aí, se você quer fazer parte desses 144 mil, você tem que se preparar. Toma cuidado, se prepare para subir, porque não são só 144 mil que serão arrebatados, é muito mais do que isso. O nosso Deus é um Deus de justiça, ele não iria ter a necessidade, a urgência de pregar o evangelho da salvação e as profecias, inclusive colocar lá no livro de Apocalipse, né? Abençoado, beato aquele que estuda, medita nas palavras desse livro, simplesmente para separar dedo só 144 mil. É até burrice, eu vou usar essa palavra porque realmente é burrice da pessoa ensinar uma heresia dessa. Ela não consegue nem pensar. Será que Deus ele vai fazer só isso? Então, quantos de nós seríamos... É ganhar na loteria, meus irmãos. E Deus não é assim. Tá? Então, não quero entrar nessa polêmica aqui, mas como são situações que vão vindo, né? Vamos tomar cuidado. Mas, então, Abacuque, ou ele é um dos que ressuscitou na época que Jesus faleceu na cruz, e aí o sepulcro se abriu e ele entrou na cidade, talvez ele é um desses, ou então ele ainda está dormindo, o seu corpo físico ainda está desfeito no pó, e no dia que a trombeta soar, ele vai ressuscitar. Tá? A gente não sabe, a gente só vai saber essas coisas quando a gente estiver lá vendo acontecer. É como dizer, quem é o anticristo? Eu só vou saber quem é ele quando ele se manifestar. Então, ou lá do céu, lá na glória, no camarote de Deus, a gente vai ver quem é e vai falar, tá vendo que era aquele ali? Ou não, eu estava errada. Ou então vai ser os que vão ficar na terra e vão ver pessoalmente aparecendo na televisão, tá bom? Então tem coisas que a gente não tem como afirmar. O chato é que tem gente que afirma tudo. Mas por que você afirma? Se a Bíblia não está afirmando, quem sou eu para afirmar? A gente pode supor, a gente pode visualizar um quebra-cabeça, porque é um mistério. As profecias, ela é um mistério que ela é revelada aos poucos. As coisas vão acontecendo e o quebra-cabeça vai se formando, tá bom? Enfim, meus irmãos, o capítulo 3 de Abacuque é muito profético, mas... ainda que a figueira não floresça, né? É uma linda promessa da restauração ao povo de Israel,
que a prova que Deus está falando para Israel. Tudo será restaurado, o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Jesus vai sarar seu povo, pois ele é o único caminho, verdade e vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for único exclusivamente através de Cristo. Então vamos lá comigo em Joel, capítulo 2, versículo 22. Olha só, o que está escrito lá no livro de Joel? Ainda que a figueira não floresça, capítulo 2 de Joel, versículo 22. Deixa eu encontrar aqui. Joel 2, 22. Só o 22, tá? 22, não, 21. Eu escrevi errado. Se vocês quiserem, eu vou ler o seguinte, capítulo de... aqui é 2, ó. Joel, eu tô lá no 3, que está escrito o título, A Restauração de Israel. Joel 2, 22. Olha só o que está escrito lá, ó. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Olha lá, já é o capítulo 2, se vocês quiserem, leem tudo, né? A misericórdia do Senhor. Mas não tem mais animais do campo. Olha lá, a ovelha que foi tirada do aprisco, o gado que não está mais, a oliveira que não dá o seu fruto, né? O fruto enganoso, né? Etc, etc. Olha só, não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Deus vai entregar para os judeus a terra deles de direito, e vai reverdecer, vai trazer como um jardim. Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Olha o contrário do que disse Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, e etc, etc, etc. Aqui já diz o contrário. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Quer dizer, vai voltar a produzir. Israel vai ser restabelecido. Eu provo isso para vocês lendo Zacarias, para terminar, e eu termino mesmo, lendo Zacarias, capítulo 12, do 10 ao 14. Olha que coisa mais linda, Zacarias 12, do 10 ao 14. Eu posso ler até um pouquinho antes, mas eu vou ler dos 10 ao 14 para ficar claro o que está falando de Israel, para que o povo que é cabeça dura, que acha que a igreja de Israel está errado. Olha só. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, Jesus. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chorar amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. É o arrependimento. Vai ser quando os judeus ali em Jerusalém, Jesus ele desce montado num cavalo branco com as suas vestes salpicadas de sangue para salvar o remanescente de Israel que vai ficar ali depois do cerco do Armagedon. Mateus capítulo 24. Então ali vocês vão ver, eles vão ver o Jesus vindo e ali eles vão entender, nossa, a gente o transpassou. Quer dizer, era ele e a gente negou. E aí ele vai voltar. E ali eles vão chorar como quem chora por um primogênito, eles vão reconhecer. Nesse dia, meus irmãos, nesse momento, Deus vai ter terminado de tratar com os judeus. E dali para sempre, daquele momento para todo sempre, nunca mais eles vão pecar contra o Senhor Deus. Porque Deus vai ter cumprido a última das semanas de Daniel. Ele vai ter cessado todas as transgressões do povo. Amém? Então, meus amados, eu trouxe esse estudo para vocês aqui. Eu quis trazer esse estudo aqui, baseando em Abacuque, para vocês verem que nós estamos em um processo. E que esse processo, ele está muito, muito, muito acelerado. Os sinais da proximidade de Deus, do Pai, no caso de Jesus vindo, tão próximo. Quer dizer, quanto mais Jesus estiver se aproximando para arrebatar sua igreja, mas os juízos vão ficar mais
como é que fala? Visíveis, mas a gente vai ver isso. Então, tomem cuidado. Eu queria só concluir isso aqui. É uma coisa que eu tenho lido e fica na minha cabeça como uma pulguinha. Mateus, quando ele fala lá da vinda, né, do arrebatamento, ele fala o seguinte: vai ser como nos dias de Noé. Os homens vão estar casando, comendo, bebendo e se dando em casamento, e vai ser como nos dias de Noé, né? Os homens estavam casando, bebendo, comendo, se dando em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Depois veio o juiz e levou a todos. Isso ficou me encafifando só por um motivo. E eu deixo isso aqui até para todos nós orarmos a Deus e pedir a Deus uma paz no coração, um entendimento sobre o assunto. Por quê? Porque o mundo hoje está na situação da chamada quarentena por causa desse vírus. E a gente, assim, eu não consigo ver um mundo voltando ao normal depois dessa quarentena. Só que a gente tem que sempre deixar duas considerações diante de profecias, diante das coisas que acontecem. A gente tem que sempre deixar duas considerações, uma, de certo modo, um pouco oposta à outra. A primeira consideração que eu tenho mostrado para vocês aqui no canal esses dias todos é a seguinte: praticamente é difícil que o mundo volte a ser o normal, como foi 2019, todo mundo saía, caminhava, passeava, os comércios abertos, cinema, shopping, tudo funcionando normal. É difícil, simplesmente daqui 2, 3 semanas acabar tudo e voltar ao normal, toda a humanidade, 4,5 bilhões de pessoas que hoje estão em quarentena, simplesmente voltar ao normal. Mas pelo caminhar das coisas, tudo indica que alguma coisa até vai voltar a funcionar, igual hoje na minha cidade, vai abrir das 4 às 6 da tarde a lojinha que vende coisa para bebê, roupa, sapato, para criança, vai abrir. Uma loja que tem na minha cidade vai abrir. Então, assim, o governo italiano já está falando de liberar algumas coisas, tudo com muita prudência, mas algumas fábricas, alguns comércios vão voltar a funcionar, já se abriram livrarias na Itália, etc. e tal. Ok? Então, a gente até acha que pode ser que vai voltar ao normal. Lá na China, diz que lá está tudo normal, 40% dos voos domésticos já estão circulando de novo, não sei o que daqui, não sei o que dali. Só que a gente tem que lembrar que eles estão usando um aplicativo no celular lá, e parece que na China está sendo obrigatório as pessoas terem esse dispositivo aí falando quem teve o vírus, quem não teve, quem teve sintoma, etc. e tal. E aí isso tudo gera um condicionamento a eles, às pessoas. Mas fato é que aqui na Itália também já saiu um aplicativo, que eu esqueci o nome, é até engraçado o nome, mas o governo italiano já lançou um aplicativo e diz que é voluntário, diz que é de uso voluntário para saber se a pessoa já teve o vírus, se ela não teve, etc e tal, tá? Para a gente começar a ajudar o banco de dados, né, do governo saber, a ter mais controle sobre a tal da pandemia na Itália. Ok. Eu estou vendo que no Brasil o negócio está acontecendo. Está acontecendo de modo muito discreto sobre a pandemia, mas está acontecendo. Eu tenho uma tia que ela trabalha no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, ela é enfermeira lá e ela está sendo responsável pela área de quarentena. E ela, com os equipamentos, parece que ela está muito ligada exatamente a esse lugar. E eu perguntei para ela, e aí, tá cheia? Ela me mandou uma foto com todas as camas vazias e falou, graças a Deus, até agora não apareceu ninguém, que Deus ajuda que continue assim, que ela tem mais de 50 anos e tal, e até pelo caso de, né, ninguém quer que ninguém fique doente. Quando foi ontem, eu perguntei para ela de novo, falei, e aí, tia, como é que tá a situação e tal? Ela falou, tem aparecido alguma coisa, mas aqui é muito pouco, mas na Santa Casa de Belo Horizonte já está com mais casos. Como ela trabalha ali naquele quarteirão, um hospital é próximo do outro, todo mundo gira mais ou menos dali por tudo, ela não ia mentir para mim. Fato é que existe caso sim no Brasil, poucos casos, mas pode ser que a onda vai vir agora no inverno, então a gente não sabe. Pode ser que vai ficar desse jeito, não vai ter nada, e o Brasil está simplesmente parado para arrebentar com a economia. A gente tem que ter uma ideia de tudo isso, ok? Mas fato é que, será que ainda assim o mundo daqui 1 mês, 2 meses vai voltar como era o mundo de 2019? Meus irmãos, eu acho que está bem complicado para ser.
Porém, Mateus fala que o povo vai estar como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Fato é que hoje as igrejas estão fechadas, os cartórios estão fechados no mundo inteiro. Significa que ninguém pode casar. Ou estou errado? Estou falando besteira? Eu estou só colocando aqui uma coisa que eu tenho pensado. Está tudo fechado, está tudo bloqueado. Então, hoje, ninguém pode casar. Comer e beber, a gente pode até muito. Eu mesma ontem parei, fiz 2 quilos de farinha de trigo aqui de massa, e com isso eu fiz um monte de troço, fiz pão, fiz um monte de coisa aqui, passei o tempo, né? A gente começa a inventar moda dentro de casa. Então, nós estamos comendo e bebendo. Isso aqui, graças a Deus, a gente está comendo e bebendo. Principalmente por quarentena, muita gente tem que tomar cuidado para não engordar e ficar aí no pecado da gula. Mas a gente está comendo e bebendo. Mas casando e se dando em casamento, não. Eu só fiquei numa dúvida. Eu falei, meu Deus, será que ali, quando o nosso Senhor Jesus fala que vai ser como foi nos dias de Noé, que o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento, é porque no tempo dos dias de Noé era isso que estava acontecendo? E a proximidade, o dia que o Senhor arrebata, e é o arrebatamento, porque logo em seguida ele fala, dois vão estar numa cama, um será levado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será levado e deixado outro. Eu tenho que estudar isso melhor. Eu só não entendi isso, porque se tiver que ser exatamente igual o que está escrito ali, como nos dias de Noé, casando e se dando em casamento, pode ser, se tiver que cumprir nesse nível, pode ser que o mundo, de algum modo, vai voltar a funcionar, pelo menos, essa repartição aí dos cartórios, porque o povo casa e se dê em casamento. Pode ser, não sei. Mas seja A ou seja B, verdade é que algo grande está acontecendo nessa terra. Eu, Ana Paula, falo para você, minha querida e meu querido, eu não vou esperar abrir cartório aqui tentando pensar sobre o quadro, tá bom? Eu não vou esperar abrir um cartório para eu me colocar em santidade, se eu tiver em pecado. Mas eu vou estar agora me colocando em santidade. Teve um irmão muito querido, Macaley, eu não consigo pronunciar o nome dele direito no canal, Gary Macaley, um negócio assim. O último vídeo que ele colocou, ele falou um negócio até curioso. Ele falou o seguinte, eu já estou fechando em 5 minutos que eu tenho que ir lá fazer... Ah, sim, aqui, ó, a irmã Alice está falando aqui, ó, os cartórios aqui no Brasil estão fazendo tudo com hora marcada. Obrigada, irmã, por ter respondido. A Itália eu não sei, porque a Itália está tudo fechado. Mas olha só, mas não é o mundo inteiro, né? Mas olha só para vocês verem, o irmão Gelli falou o seguinte, a irmã está falando que estão casando no Brasil ainda assim, estão casando, amém, glória a Deus. Então nós estamos lá, nós estamos na estrada. Olha só para vocês verem, ele falou um negócio. A gente vê essa quarentena com vários pontos de vista, né? São tantas coisas que estão acontecendo nesse período de quarentena. Mas vamos olhar para a igreja sábia, a igreja que sabe os tempos em que nós estamos vivendo. Normalmente, o que a igreja sábia está fazendo? A igreja sábia, ela está buscando o rei, ela está dizendo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É mentira? É o que está acontecendo. Então, o que acontece? O irmão falou o seguinte, é que eu vou tentar usar um pouco as palavras dele para não fazer do meu jeito, né? Ele falou o seguinte, meus irmãos, igual na minha casa, na minha família, né? Na nossa casa aqui, meus filhos são grandes e tal, se tem uma coisa que eu queria fazer há tanto tempo, a gente não conseguia estar junto, reunir-se junto e fazer cultos domésticos. Por quê? Eu trabalhava, meus filhos, cada um para um lado, todo mundo trabalhando, atividade, já chegava de noite, todo mundo cansado, só queria saber de dormir, não tinha tempo, domingo ia para a igreja, tap. Agora, nós estamos conseguindo fazer culto doméstico. E ele falou que parece que todo dia ele junta com a família dele, os filhos e a esposa, e fazem cultos domésticos, lê a palavra, ora, louva a Deus, etc. e tal. E diz que Deus está falando muito com eles. E ele disse que está sendo um momento sublime na casa dele. E ele falou o seguinte, assim como nós, vários irmãos, várias famílias, né? Também reclamavam sempre, dizendo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, etc e tal. E agora ninguém tem desculpa, porque se o cara está em quarentena, ele tem que ficar dentro da casa dele, ele tem que buscar a Deus. Só que tem muitos que estão indo para o videogame, para joguinhos no telefone, para televisão, vendo todas as minisséries, porque a TV a cabo está liberando tudo, né? Está liberando muita coisa, então o povo está ficando lá vendo tudo, né, e tal.
e não está achando tempo para buscar Deus. E aí ele fala um negócio interessante, ele fala, aí Deus vai pôr isso na balança, porque Deus vai cobrar. Você não dizia que não tinha tempo, agora eu te dei tempo e você não está dando valor ao tempo que eu dei. Mas muitos estão se preparando, muitos estão se purificando, muitos estão voltando para o Senhor. Muitos que estavam desviados estão voltando para o caminho de Jesus, e são vários que estão dizendo isso, não sou eu. Fato é que ele conclui o assunto com a seguinte fala, eu acho que eu vou ter que de novo ir lá no portão, porque eu acho que o correio chegou. Se for, vou pedir uns meninos para fazer isso. Deixa eu só olhar, meus irmãos. Fato é, eu vou falar e olhar aqui na câmera, mas é aqui mesmo que ele vai bater. De novo eu vou ter que olhar. É sim. Bom, espero que não. Perdão, meus irmãos, está tumultuado hoje. Fato é que ele disse o seguinte, que imagina uma pessoa de Deus que talvez estava num ambiente de trabalho, ali no seu trabalho, ela acabava pecando, ela não estava conseguindo se santificar, ela estava toda, né, conturbada espiritualmente. E aí, com essa quarentena, diz ele, né, com essa quarentena, essa pessoa teve a oportunidade de orar, se purificar, se arrepender de seus pecados, se limpar. Aí ele fala o seguinte, Deus, foi o irmão falando, ele falou assim, Deus, ele está dando esse tempo para a igreja se preparar para ser arrebatada, para se lavar, para se limpar, para se liberar. Será que Deus iria liberar essa igreja de novo para o mundo, para voltar a ser o ambiente de trabalho, seu ambiente mundano? Iria se sujar de novo? E aí, quando ele falou isso, eu lembrei, meus irmãos, de mim quando eu trabalhava fora. E assim, o último lugar que eu trabalhei fora foi num ateliê de costura. E era o dia inteirinho ouvindo rádio do mundo, rádio popular, ainda para piorar, não era nem música de classe sofisticada, né? Um belo jazz, uma bela música, né, bonita, sofisticada, elegante. Não, era a música do povão mesmo, aquelas músicas, aquelas dor de cotovelo, aquela choradeira. E eu chegava em casa assim, com o meu espírito assim tão cansado, a minha alma, né, sobrecarregada. Tinha hora que a rádio punha aquelas músicas, aquelas dor, aquele chororô. Eu ficava desesperado. E as costureiras o dia inteiro, falando da vida de um, falando da vida do outro, o dia inteirinho. E assim, acontecendo uma série de coisas. Eu ficava com o meu coração apertado. Eu não conseguia ter tempo para orar, porque eu ficava de 8 da manhã até as 4:30 da tarde ali trabalhando. Corria em casa, almoçava, pegava a menina para a escola, 4:30. Tinha que pegar os meninos para fazer para casa, tinha que ficar de olho nos meninos, dava 6 horas, o marido chegava em casa, eu já tinha que estar fazendo janta, eu já tinha que estar arrumando casa, porque eu não tinha tempo para arrumar casa, e dava 9 horas da noite, ali eu sentava um pouco cansada. E aí quem disse que a Ana Paula orava? Quem disse que a Ana Paula buscava a Deus? Então eu vivi essa experiência na minha vida, o meu coração cobrava de mim, porque eu falava, meu Deus, eu queria tanto ter o meu tempo para orar de novo de manhã, e eu levantava cedo para trabalhar, né? Descarregava filho para a escola. Tinha dia que eu conseguia levantar mais cedo e ler a Bíblia, mas meus irmãos, quando eu chegava no meu ambiente de trabalho, sabe, era uma descarga de força negativa. Eu não gosto de usar essa expressão, não, mas mais ou menos é isso que a gente, né? Aquelas músicas. Nossa, outro dia meu menino, só para zoar com a minha cara, botou uma daquela aqui. Eu xinguei demais, eu fiquei assim, fora de mim. Eu falei, pelo amor de Deus, tira essa porcaria, que eu não aguento escutar mais essa música, porque é aquelas músicas que se repete 10 vezes durante uma hora, a cada 2 músicas põe sempre a mesma, né? E aquelas músicas que você não gosta, não adianta, enfim. Aquilo me alterou muito naquela época. Então, eu entendi quando o irmão Gelli falou isso, porque realmente tem muita gente que está trabalhando em ambientes aí que são muito carregados. E aí, agora, na quarentena, essa pessoa está tendo tempo para tirar com Deus. E ele falou, será que Deus, depois disso, vai pegar essa pessoa e mandar ela de novo para o mundo? É uma bela interrogação que ficou no ar, meus irmãos. E eu acho que eu tenho que dar razão para o irmão Gelli, né? Pode ser sim que Deus nessa quarentena, ele sim esteja nos preparando para se purificar, quem precisa purificar. Muitos precisam saber a palavra de Deus, muitos estão fora de igrejas aí terríveis, que só fala de dinheiro e prosperidade, nessa dificuldade de estar sem igreja, estão indo para o YouTube buscar pregação, e Deus está pondo no caminho dessas pessoas a mensagem do Maranata. Eu acredito que grande avivamento, sim, está acontecendo na Terra, porque muitos estão desesperados, e muita gente, quando está no desespero, busca a Deus. Então, a gente tem que levar em consideração que possa ser, sim,
o momento que Deus está usando com a igreja para terminar de lavar, de limpar, de preparar esse povo, esse remanescente que vai subir. Então, meus queridos, é por isso que eu falei, hoje eu estou aqui agarrada mesmo, vocês não têm noção do como que eu estou agarrada hoje. Mas eu falei, meu coração está queimando para trazer essa palavra, porque Abacuque falou palavras que hoje nós estamos falando. A peste está aí fora, meus irmãos. Meu marido hoje foi trabalhar. Eu falei, pelo amor de Deus, toma cuidado, porque ele é delicado, ele é muito alérgico. Ele já estava aqui ontem tomando antistamínico porque deu uma crise de espirro nele, dor de cabeça, encheu o nariz. Então, assim, ele é delicado, né? Diz que a alergia é quando os alvéolos do pulmão não são desenvolvidos 100% perfeitamente. É quando o pulmão não é totalmente desenvolvido, tem alguma coisa que falta. Então, ele é fraco, então ele acaba adoecendo, alergia, etc. Então, se uma alergia faz o que faz com ele, imagina esse vírus. Então, a gente realmente fica preocupado, mas está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus guarda os seus e a gente tem que tomar posse dessa promessa, né? Então, eu quis vir trazer essa palavra porque eu senti essa urgência. Talvez você que está aí me ouvindo, você está em ansiedade, você está nervoso, você está cansada, você está deprimida. Eu não sei nem quais são os seus sentimentos, mas olha, lembra de Abacuque que ele falou, né? Que ele ainda iria correr como a corça e iria caminhar altaneiramente. Assim como Abacuque teve aquela esperança, e ele já está com o Senhor, seja só em espírito e em alma, talvez ainda vai ser, né? Ou seja, já com o corpo glorificado, porque aqueles que ressuscitaram com Cristo foram glorificados, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Seja de um modo ou de outro, Abacuque já está recebendo, ou já até recebeu, ou ainda vai receber parte da promessa de Deus, porque ainda tem os galardões, né? Porém, seja lá como for, ele já está numa condição muito melhor do que a nossa. Mas eu quero falar para você, minha querida e meu querido, para você acalmar teu coração, porque nós estamos vivendo realmente um momento em que o Senhor, né, o bom Deus, ele está realmente para tratar com a igreja. E ele vai realmente nos dar esse livramento, eu acredito. Então, descansemos o coração, foque na palavra de Deus, não deixe de buscar o Senhor, não olhe para a direita e nem para a esquerda, não se esqueça de onde Deus te tirou, porque eu acredito sim que o Senhor vai buscar a sua igreja. A gente precisa acreditar, não é verdade? Não quero aqui marcar data, porque não compete a mim marcar data, é o Senhor que sabe o dia. Mas a estação tá aí, meus irmãos. A estação, o tempo tá bem agudo, a coisa tá bem forte, né? Então é isso, 1h20 de vídeo, consegui fazer um vídeo menos grande, né? E eu vou terminando aqui agora, eu vou já começar a correr com meus filhos para fazer pelo menos um pouco de para casa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Mesmo no momento de maior aflição, a gente está ali, o pau está quebrando e a gente está com o coração alegre, com o coração em paz. O irmão querido falou isso comigo esses dias, ele tem comércio, e ele falou para mim, Ana, eu sei que vai vir um monte de conta para eu pagar, e eu tô assim, sabe, tanta coisa, mas posso te dizer uma coisa, eu tô sentindo muita paz no meu coração. Eu estou muito em paz, eu estou muito bem. Isso é Shalom, é a paz que excede todo entendimento, é a presença do Espírito Santo confirmando a pessoa que ele é com ela. Então, meus irmãos, descansemos o nosso coração pela fé na Shalom do Senhor. E até o próximo vídeo. Que o Senhor vos abençoe, tá bom? Eu saúdo aqui os meus amados que estão aqui comigo na live, tá bom? Todo mundo amém, glória a Deus, bom dia. Amém, meus queridos.